Olá pessoal, aqui é o professor Henrique, estamos aqui para mais uma aula de matemática. A aula de hoje está direcionada à resolução de problemas, de questões envolvendo porcentagem, tá? Então, vamos para a primeira questão, resolução do exercício. Esse é o exercício, tá? São 5 questões, temos essas 4 iniciais aqui, tá? A 1, 2, 3 e a 4, em seguida a quinta questão. Vamos começar pela questão 1. A questão 1, ela está direcionada apenas a calcular a porcentagem de um respectivo valor, tá? Por exemplo, calcule as seguintes porcentagens. A gente vai calcular 50% de 80, letra B 25% de 32 e letra C 10% de 50. Já de antemão tem alguns cálculos que a gente pode fazer mentalmente, tá? Mas inicialmente eu quero mostrar para vocês o cálculo para depois a gente começar a trabalhar esse cálculo mais mental, esse cálculo mais direto em algumas situações, tá? Então, como a gente já viu, para a gente calcular 50% de 80, eu preciso pegar essa porcentagem aqui e escrever esse valor em porcentagem na forma fracionária. Lembrando, a porcentagem ela pode ser escrita de três maneiras. Na forma percentual, que é essa daqui, é a qual aparece esse símbolo aqui de porcentagem. Escrever na forma fracionária, que é o que a gente vai mostrar, que é na forma de uma fração. E terceiro, na forma decimal, que é aquele que apresenta uma vírgula. Então, vamos lá. Primeiro passo é pegar esse 50% aqui e escrevê-lo numa forma de fração. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Letra A, resolução. 50% de 80, pega o 50, ó, e escreve 50%, escreve ele na forma de fração, que é essa forma aqui, ó, da porcentagem. Lembrando que a preposição de aqui, ó, significa dizer que é uma multiplicação. Então, a gente vai multiplicar quanto? Por 80. Então, 50% de 80 nada mais é que multiplicar a fração 50 sobre 100 vezes 80, tá? E aí, esse processo é muito simples. A gente vai multiplicar o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Lembrando que abaixo desse 80 aqui eu tenho o número 1. Então, coloca o número 1 e agora faz as multiplicações, ó. Então, vai dar 50, a gente vai multiplicar pelo 80, e o 100 a gente vai multiplicar pelo 1, tá? Então, vai dar 50 vezes 80, vai dar 4.000, e 100 vezes 1 vai dar 100, tá? E aí, lembrem-se que aqui a gente pode fazer isso aqui de duas maneiras. Ou pode fazer de uma forma mais direta, tá? Qual que seria a forma mais direta? Eu observo que tem zeros em cima e zeros embaixo. Então, eu posso eliminar, cortar dois zeros em cima com dois zeros embaixo. E aí sobraria 40 sobre 1. 40 sobre 1 é quanto? 40, tá? Esse é um método que é o método mais trivial, o método mais tranquilo para fazer. Mas aí o outro método seria qual? Quando eu tenho um número dividido por 10, por 100, por 1000, ou seja, por uma potência de 10. Nesse caso é por 100. Isso quer dizer que a vírgula ela vai se deslocar para a esquerda duas casas. Aí você pode fazer a associação da quantidade de casas que a vírgula vai deslocar com os zeros aqui, tá? Então, de início era difícil encontrar onde é que está a vírgula aqui, né? E a gente sabe que quando a gente vai escrever 4.000 em um talão de cheque, colocar preço, a gente escreve assim, ó, 4.000,00, que é o dos centavos. Então, isso quer dizer que a vírgula vai se encontrar depois do número, depois do último algarismo escrito. E nesse caso aqui, o último algarismo escrito é o zero. Então, a vírgula se encontra depois desse último zero, tá? Depois desse último zero. E em seguida, a gente vai deslocar para que lado? Para a esquerda, duas casas, tá? Lembrando por que é duas casas, vocês podem relacionar a quantidade de zero. Dois zeros aqui, ó, se for 100, dois zeros. Para a esquerda, duas casas, tá? Então, deslocando para a esquerda duas casas, eu vou ter 40. Isso quer dizer o quê? Que 50% de 80 custa, nada mais é o equivalente a 40 reais. Tá certo? Então, esse é o valor, ou seja, 50% não é a metade de 100. Se esses 80 é os 100%, 50% é a metade desse valor aqui, ó. Ou seja, quem é metade de 80? 40. E aí eu já estou mostrando para vocês alguns cálculos mais diretos, tá? Para a letra B,
A letra B vai seguir o mesmo padrão, tá? Vamos calcular 25% de 32, tá? Lembrando que a gente vai pegar essa porcentagem aqui e escrever ela na forma de fração, ó. Lembrando que o D, na matemática, a gente trabalha com a ideia de multiplicação. E o 32 a gente coloca aqui. Então, lembrando também que aqui abaixo do 32 nós temos o número 1. E agora vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, ó. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 25 vezes 32 vai dar 800. E 100 vezes 1 vai dar 100. Aí, fazendo o mesmo processo, se quiser ir direto, ó, corta esse zero com esses zeros aqui. Sobraria só o 8, tá? O 8 dividido para 1 daria 8. Então, quer dizer que 25% de 32 é 8. Mas aí mostrando para vocês o outro modo, que esse modo vai ajudar vocês lá na frente. Então, onde é que está a vírgula ali? Após o último zero, né? Está aqui. Vai deslocar para que lado? Para a esquerda. Quantas casas? 2 casas, porque é o 100. Deslocando vai ficar assim, ó, 8,00, tá? Então, 8,00 é 8 reais ou 8 coisas. Se for pessoas, 8 pessoas. Se for dinheiro, 8 reais. Se for litros, 8 litros e assim segue. Então, isso quer dizer que ali nós temos que 25% de 32 é equivalente, esse 25 é equivalente a 8, que seja ele o que seja, no caso o que for, se é pessoas ou outra coisa do tipo, tá? Para a gente finalizar essa questão 1, vamos para a letra C. Letra C, 10% de 50. Mesmo esquema, ó. 10% de 50, a gente vai calcular aqui, transforma 10%, escreve ela, esse 10% na verdade, em fração. A preposição D aqui é uma multiplicação e a gente multiplica pelo 50. Mais uma vez, abaixo do 50 eu tenho o número 1. E agora é só a gente multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos lá, multiplica 10 vezes 50, que dá 500, e 100 vezes 1 dá 100. Mais uma vez, se quiser cancelar esses dois zeros, ó, que eu tenho dois zeros em cima, dois zeros embaixo, sobraria o 5 dividido para 1, que aí daria 5. Então, a gente já sabe que 10% de 50 é 5. Não quero fazer desse jeito, professor. Pode fazer pelo outro? Pode, não tem problema. Onde é que está a vírgula aqui? No numerador, após o 500, né? Então, está aqui. Como eu estou dividindo 500 dividido para 100, pelo fato de ser por 100, essa vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda, ó. Então, vai ficar o quê? 5 reais, ou 5 pessoas, o que seja lá, tá? Então, 10% de 50 é 5, perfeito? Então, fechamos a primeira questão, vamos para a segunda questão. Questão 2, vamos fazer o enunciado, vamos ler o enunciado, tá? Em seguida, a gente vai tirar algumas informações para organizar os nossos cálculos. Vamos lá. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custa 60 reais, quanto Maria pagou nesse vestido? Então vamos lá. Vamos primeiro para o foco da pergunta. Se o vestido custou 60 reais, quanto Maria pagou? A questão está pedindo, está querendo saber quanto na verdade Maria pagou. Está aqui, ó. Então vamos lá. O que Maria comprou? Se ela pagou é porque comprou alguma coisa, concorda? Então o que ela comprou? Comprou um vestido. Um vestido aqui, ó. E ainda disse mais a respeito disso, que foi à vista, tava com muito, né? Muito dinheiro aqui para comprar à vista, né? Hoje, ultimamente é só 10, 20, 30%, principalmente nesse tempo de pandemia. Comprou à vista e aí ela ganhou um desconto, ó. E quanto foi o desconto? De 5% foi o desconto que ela recebeu no valor original do vestido. Se o vestido, aí é essa parte aqui, se o vestido custa 60 reais, quanto ela irá pagar? Então, resumindo, se o vestido custa 60 e ela vai ganhar um desconto de 5% em cima disso, eu preciso saber quanto é que corresponde a esses 5% no valor do vestido. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Calcular
5% dos R$ 60. Tá? O primeiro passo é esse. Encontrando essa porcentagem, a gente retira dos 60. Então, mais uma vez, a gente vai pegar o 5%, escrever ele na forma fracionária, tá aqui, ó. Mais uma vez o D é uma multiplicação e 60. Lembrando que abaixo de 60 nós temos 1. E agora é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 55 vezes 60 vai dar 300 e 100 vezes 1 dá 100. Onde é que está a vírgula aqui? No numerador. É sempre, a gente vai buscar a vírgula e tentar encontrar a vírgula sempre no numerador, tá? 300, a vírgula está logo após o segundo zero. Quantas casas? 2 casas para a esquerda, a gente vai deslocar. Então, se quisesse, poderia fazer o mesmo esquema que a gente fez na anterior. Se eu tenho 2 zeros em cima, eu posso cortar esses 2 zeros. Com esses 2 zeros, tiraria o quê? 3 dividido para 1, daria 3, né? E aí subtrairia 60, tiraria os 3, que corresponde a 5%. Mas, usando outro modo, vai deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda, eu vou encontrar R$3. Então, isso quer dizer que 5% dos R$60, que foi o desconto que ela adquiriu, custa R$3. Logo, o valor que ela irá pagar é os R$60 menos os R$3 que foi o desconto dela, ó, que corresponde aos 5%. Logo, ela irá pagar R$57 no vestido, já que ela comprou à vista. Esse é o valor que Maria irá pagar, ou que pagou, tá? Questão 2 finalizada, espero que vocês tenham compreendido. Vamos para 3. Mesmo procedimento, vamos fazer a leitura e depois tirar as informações. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. É desse mesmo jeito nesse tempo de pandemia, viu, gente? Desse mesmo jeitinho. Sabendo que o valor à vista é de R$1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda quanto João vai pagar no total. Então, procura o foco da pergunta. Geralmente, na maioria, está no finalzinho do enunciado. Então, olha aqui. A pergunta principal, no caso, o foco da pergunta, quer saber quanto João vai pagar no total. Certo? Então, vamos lá. Se João vai pagar é porque comprou alguma coisa, né? Então, vamos começar a tirar as informações do texto. O que foi que ele comprou? Comprou uma TV. Perfeito. Se comprou uma TV, teve que pagar. E aí ele diz o que mais a respeito dessa TV? Que ele não pagou à vista. Ele pagou o quê? A prazo. E aí a gente já sabe que a prazo tem alguns jurozinhos em cima, né? Mas vamos ler a questão para saber se ela fala sobre isso. A questão diz que, sabendo que o valor à vista, ó, é R$1.500 da TV e que o valor total a prazo, olha, e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor que à vista. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o quê? Os 15% em cima do valor, que é da TV à vista, e em vez de subtrair, a gente vai somar, visto que diz que 15% era maior do que o à vista. Então, vamos lá, vamos calcular os 15% em cima do valor da TV à vista. Então, 15% em cima de 1.500, ó. Mais uma vez, pega o 15% e escreve ele na forma de fração. Tá aqui. Vezes 1.500. Abaixo do 1.500, a gente sabe que tem o número 1, né? E a gente faz o mesmo procedimento que a gente fez nos outros casos. Multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Multiplicando 15 vezes 1.500, a gente vai encontrar 22.500 vezes sobre 100 vezes 1, dá 100. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês. Se quiséssemos cortar esses dois zeros aqui com esses aqui, poderia sem problema nenhum, que era a mesma coisa de estarmos simplificando por 100. Mas como a gente está sempre usando aquele mesmo sistema da vírgula, vamos aqui, ó. A vírgula se encontra aqui, né, depois do último zero do algarismo, no caso do número de cima.
Essa vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda, né? Porque estamos dividindo o número por 100. Então vai ficar assim, ó. Olha que deslocou 2 casas para a esquerda, ó. 225, tá certo? Esse é o valor que vai ser o quê? Descontado ou acrescido? Isso vai ser um acréscimo de R$ 225 no valor a prazo, que é o valor total. Então, a gente só precisa somar o valor que era à vista, ó, 1.500, mais os 225. Logo, eu vou ter o quê? Um valor de 1.725. Esse é o valor que João irá pagar no final de tudo, no total. Perfeito? Então, questão 3 finalizada. Observa aqui. Acréscimo, a gente soma, que é juros em cima, tá? Desconto, a gente está subtraindo. Vamos para a questão 4, tá? Questão 4. Vamos fazer a leitura mais uma vez e depois tirar as informações. Verônica é uma empresária do ramo, de textura, né? Têxtil, que está preocupada com os recentes aumentos na conta de energia. Atualmente, ela paga 1.200 de energia por mês e sabe que a cada 6 meses o governo aumentará a tarifa em 10%. Qual será o valor da conta de luz após um ano? Então, feito a leitura, já temos algumas ideias depois de fazer essa leitura, mas vamos para o foco da pergunta, do enunciado. Se encontra sempre no finalzinho. O que ela quer saber? Quanto ou qual o valor que irá pagar após um ano, certo? Após um ano ela irá pagar a conta de luz. Quanto será o aumento, o valor de conta de luz que ela irá pagar após um ano? Olha aqui. Verônica, ela paga atualmente quanto? R$ 1.200 de energia por mês. Tá? Por mês. Isso quer dizer o quê? Que a cada mês, tá? Ela está pagando 1.200. E sabe que a cada 6 meses, olha o que eu estou colocando, a cada 6 meses, ó, o governo aumentará a tarifa em 10%. Qual será o valor da conta de luz após um ano? Então, primeiro, a gente sabe que um ano ele é dividido em 2 partes, né? 6 meses e 6 meses. Então, a gente vai calcular quanto irá pagar nos primeiros 6 meses, tá? Quanto ela vai pagar. E depois, no segundo momento, né? Que é os 6 meses depois. Então, vamos lá. Calculando os 10% do primeiro momento, que sabemos que a questão está falando a respeito de após um ano, tá? Então, se é após um ano, quando completar um ano, né? A gente vai tentar saber em 2 momentos, 6 meses e 6 meses. Os 2 primeiros momentos, primeiro momento, na verdade, a gente vai calcular 10% em cima de quanto? De 1.200, tá? Porque ele, a cada 6 meses, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, continua sendo a mesma coisa, tá? Quando completa o sexto mês, ele pega e tem um acréscimo, tá? Tem um aumento de 10% em cima do valor que estava pagando. Então, vamos calcular esses 10% do valor que ela estava pagando anteriormente. Então, basta tão somente a gente calcular 10% em cima dos 1.200. Então, vai ficar, escreve os 10% na forma de fração, 10 sobre 100, vezes 1.200. Abaixo do 1.200 a gente tem 1, e faz o mesmo esquema que a gente estava fazendo nas outras questões. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 10 vezes 1.200 vai dar 12.000, e 100 vezes 1 vai dar 100. Mais uma vez, se vocês quisessem cortar os 2 zeros aqui, ó, de cima com os 2 zeros abaixo, só sobraria os 120. Então, isso quer dizer que 10% de 1.200 é R$ 120, tá? Mas vamos fazer pelo método que a gente já estava fazendo antes. Então, a vírgula se encontra após o último algarismo aqui do 12.000, que é o último zero aqui, terceiro zero. Essa vírgula vai se deslocar para a esquerda 2 casas, porque estamos dividindo por 100. Então, vai ficar o quê? Vai ficar R$ 120. Então, R$ 120 é o primeiro aumento que o governo fará para Verônica. Então, nesse momento, Verônica antes pagava 1.200. Depois desses primeiros 6 meses,
Verônica, além dos 1.200 que ela irá pagar, ela irá pagar mais esses 120 reais. Então, a partir do sexto mês, ela não estará mais pagando 1.200, estará pagando quanto? 1.320. Esse é o valor que ela irá pagar após os 6 meses, porque hoje sofreu um aumento na tarifa de energia. Então, vamos para o segundo momento. Então, agora a gente vai calcular o segundo momento, que agora, a partir de depois dos 6 meses, Verônica não está mais pagando 1.200. Verônica está pagando agora 1.320. E agora, esse segundo aumento, tá? Vai ter também um reajuste de quê? De 10%. Fechou os 6 meses iniciais, paga o quê? Paga 10% a mais, né? Beleza, então vai ficar 1.320. Então, ela vai passar pagando 1.320 reais, tá? Por mês, depois desse primeiro reajuste. Passando esse segundo reajuste, no caso, passou esses segundos 6 meses, aí a gente vai ter um novo reajuste. Esse novo reajuste é de quanto? De 10% agora em cima de 1.320. Faz o mesmo esquema que a gente fez ao lado aqui, ó. Escreve os 10% vezes 1.320. Abaixo tem 1. Faz as multiplicações, ó. Que vai dar o quê? 13.200 dividido para 100. Então, isso aqui vai dar o quê? 132, né? 132 reais. Então, isso quer dizer o quê? Que no segundo aumento, nos segundos 6 meses que teve o aumento, isso acontece o quê? Que estará pagando 132 no segundo aumento e ela já pagava 1.320. Então, eu vou ter o quê? 1.320 mais 1.320 mais 132. Então, no segundo aumento, a partir dos segundos 6 meses, ela irá começar a pagar o quê? 1.452. Esse é o valor que ela irá começar, no caso, irá a pagar. Tá certo? Aí, observa. Vamos ler novamente agora o finalzinho da questão. Qual será o valor da conta de luz após um ano? Se em 6 meses, que é metade de um ano, antes ela pagava 1.200, então em 6 meses depois ela vai pagar 1.320, com mais 6 meses após, ela vai começar a pagar o quê? 1.452. Então, após um ano, Verônica vai estar pagando com todos esses reajustes 1.452. Esse é o valor que ela irá pagar. Perfeito? Então, para a gente finalizar, finalizamos a questão 4. Vamos finalizar agora a questão 5, tá? Essa é bem cabulosa. Cabulosa, assim, só na questão de compreensão e interpretação de texto. Ela é bem simples, mas ela vai exigir muito de vocês a interpretação. Vamos lá. Para aumentar as vendas, vamos lá. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos em quantos por cento? Em 20%, abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem um cartão fidelidade da loja, ou seja, são clientes fixos da loja, têm um direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Agora vamos lá para ver a situação, problema que ela criou. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preço. Ele não possui o cartão fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional, tá, que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Aí tem as alternativas aqui, ó. Vamos lá. Agora vamos para o que a questão está pedindo. Quer saber o quê? O cliente deseja comprar um produto que custava tarará. Ele possui um cartão fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão, qual seria, olha aqui a pergunta, o foco da pergunta, qual seria a economia adicional que ele receberia? Tá certo? Então vamos aqui. Vamos agora tirar as informações do texto. Então, quer saber a economia adicional. Qual foi a economia adicional que ele teve? Esse cliente, o produto, ele custava quanto? R$ 50 antes da remarcação. Mas o enunciado diz, ó, o produto custava R$ 50 antes da remarcação. Mas o enunciado diz que uma loja de departamento remarcou os preços, ó,
O que é remarcar? É colocar um novo valor, tá? Ou para mais ou para menos. Nesse caso aqui, os preços eles sofreram um desconto, ó, um reajuste para menos. Ou seja, 20% abaixo do preço original. Então, primeira ideia. O preço que estava lá na loja era R$ 50 antes da remarcação. Depois da remarcação, ele custa um valor abaixo, um valor menor. De quantos por cento? De 20%. Em seguida, quem tem o cartão fidelidade da loja, ele possui um desconto adicional. Ó, desconto adicional de quantos por cento? De 10%. Então aqui nós teremos dois descontos, tá? Um na remarcação e um outro desconto adicional. Vamos ver como é que fica agora essas ideias. Primeira coisa, você vai ter que calcular, como eu tinha falado anteriormente, se o preço era 50, quando ele ia comprar antes da remarcação, quando ele foi lá comprar, observa que antes da remarcação custava 50. Foi remarcado o preço desse produto e ficou com um valor mais em conta, 20% abaixo. Então a gente precisa calcular esses 20% em cima de quanto? De 50, e aí a gente vai saber quanto é que esse valor estava lá na prateleira. Vamos aqui. 20% de 50, pega os 20% e escreve na forma de fração, aqui, vezes 50, abaixo de 50 a gente tem 1, e aí faz o mesmo processo que a gente vem fazendo, tá? Multiplico de cima com o de cima que dá 1000 e o de baixo com o de baixo que dá 100. A gente poderia cortar esses dois zeros e sobraria quanto? 10, né? 10 sobre 1 que dá 10. Mas vamos lá, continuando a ideia aqui, fazendo pelo método da vírgula que a gente vem trabalhando. Então a vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda. Então isso aqui vai dar quanto? Vai ser 10,00, ou seja, R$ 10. Agora observa aqui, R$ 10 é o valor que vai ser retirado do preço antes da remarcação. Depois de ser remarcado, ou seja, de ter colocado um outro valor, então, se ele iria comprar por 50 antes da remarcação, após a remarcação, o preço ficou de quanto? De R$ 40. Esse é o preço de quê? Do objeto ou do produto que ele irá comprar após a remarcação. Só que a questão, além disso, cada cliente que tem um cartão fidelidade da loja ainda possui um adicional, um desconto adicional, possui um desconto adicional de 10% em cima do valor que agora é depois da remarcação. Então agora a gente só precisa calcular o quê? Vamos calcular a economia adicional. Para quem tem um cartão fidelidade, tem 10% mais de desconto. Em cima de quanto? Dos R$ 40. Por quê? Porque teve já um desconto anterior, que foi o desconto da remarcação. Então 10% de R$ 40, mais uma vez a gente escreve esses 10% na forma de fração, vezes 40. Abaixo do 40 tem o número 1, multiplico de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então vamos ter o quê? 400 sobre 100. Que aí a gente sabe que vai dar o quê? Ó? Corta esses dois zeros com os dois zeros embaixo. Sobraria o 4 sobre 1, que daria 4, né? Mas como a gente está sempre fazendo na forma da vírgula, ó, essa vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda. Vai sobrar quanto? Vai ficar 4,00. 4,00 é o quê? É R$ 4. É R$ 4. Então isso quer dizer o quê? A economia adicional que ele obteve foi justamente esses R$ 4, tá? Agora, se a questão tivesse dito qual foi o desconto, qual foi a economia no geral, aí sim seria os R$ 10 de desconto que ele teve no primeiro momento, mais os 4 que daria 14. Mas a economia adicional foi especificamente R$ 4. Perfeito? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, pode voltar a aula, pausar para revisar e ver o que foi que vocês não conseguiram entender. Perfeito? Até a próxima aula, gente.